Olá, pessoal, um bom dia a todas, todos e todos. Pontualmente são 10h30 da manhã. Hoje é quarta, dia 10 de fevereiro de 2021 e vamos para a primeira live de hoje para tratarmos de um tema muito relevante, que é o dia de mobilização da categoria dos bancários que são trabalhadores do Banco do Brasil aqui na região. Só para contextualizar para vocês o que acontece, que hoje, quarta, dia 10, a exemplo do que vem ocorrendo em todo o país, segundo a matéria aí do nosso colega assessor de imprensa aí do Sindicato dos Bancários, o colega do Menezes, a matéria diz assim: hoje, quarta, dia 10, a exemplo do que ocorre em todo o país, os bancários de Pelotas e região estão mobilizados, demonstrando insatisfação com os rumos que o Banco do Brasil vem tomando. Em conversa com os funcionários e clientes do banco, diretamente nas agências, os dirigentes do sindicato têm procurado explicar que é preciso exigir transparência em relação ao plano de reestruturação que está sendo imposto à categoria. E para dar mais detalhes para a nossa audiência, trazemos aqui uma das representantes do sindicato, a Marlise Souza, e logo mais estará com a gente também, junto com a Marlise, a Cedimara de Almeida, para também complementar algumas informações sobre esse dia de mobilização da categoria dos bancários do Banco do Brasil em Pelotas. Marlise, em nome de Outras Vozes, agradecemos a presença aqui, por acreditar no nosso trabalho, para a gente fazer esse contraponto importante, já que a grande mídia jamais iria confrontar desse jeito, né, os banqueiros, os grandes empresários. Então, o nosso contraponto, juntamente com a Radicom, é fazer aí dar esse espaço para vocês da classe trabalhadora. Muito, muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui. Um bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. É importante salientar que hoje é o segundo dia de paralisação nacional em defesa do Banco do Brasil. Nós fizemos o dia 29 de janeiro, um dia de paralisação nacional, e em assembleia decidimos fazer uma segunda data, justamente buscando, como tu disseste, esclarecer a população e também aos próprios colegas funcionários que estão trabalhando ou dentro das agências, ou muita gente em home office, né, em função da pandemia, os pontos mais relevantes, eu diria, da reestruturação. Porque para a nossa categoria, para a nossa carreira propriamente, essa reestruturação foi uma grande surpresa, negativa, evidentemente, né? Nós recebemos, o dia 11 de janeiro, um pacote com várias medidas, incluindo fechamento de agências e postos de atendimento. Então, o banco lançou um número de 361 agências, postos de atendimento e escritórios digitais que seriam fechados ou teriam a sua estrutura diminuída. Porém, não diz em quais cidades acontecerá esse fechamento, né? Então, de certa forma, a gente acaba até não conseguindo se mobilizar junto às cidades, principalmente cidades do interior, que às vezes tem só o Banco do Brasil, ou só tem o Banco do Brasil e um outro banco, né? A gente está tentando fazer essa conversa, essa mobilização com prefeitos, com vereadores, com deputados de base, enfim, só que a gente não sabe exatamente quais as cidades vão ser atingidas, né? Porque o banco não foi transparente nesse sentido. Apenas divulgou esse número e isso vai ocorrer até o final do primeiro semestre, até o mês de junho, começando agora em fevereiro até o final do mês de junho. Para os funcionários em si, o que o banco trouxe de presente, né, no meio da pandemia? Extinguiu a função de caixa executivo, então aquela pessoa que está ali atendendo no guichê de caixa nas agências, ela recebia uma gratificação de função. Essa gratificação de função representava mais ou menos 30% do salário do funcionário. Então, nós temos funcionários que são caixas há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, que nunca exerceram outra função dentro do banco que não aquela, e perderam essa gratificação e vão ser direcionados a outros setores do banco. E o banco vai prestar o serviço de caixa de forma bem reduzida, a gente já sabe que em torno de 30% da redução do atendimento no caixa, com caixas substitutos. Então, colegas que eventualmente vão abrir o caixa, vão receber pelo dia trabalhado ali, correndo o risco de ter diferença, porque não são pessoas habituadas na função, né? Nem todos são habituados à função de caixa. Sem contar a demora no atendimento à população, vai ter menos pessoas atendendo nos guichês. Hoje a gente já tem agências com 1, 2 caixas, agora talvez tenha um só por agência, e dependendo do dia.
porque a intenção do banco é mandar todo mundo para os canais alternativos, né? App, internet, caixa eletrônico, como se todo mundo tivesse acesso a isso, como se todos soubessem fazer isso ou quisessem fazer, ou se todas as transações fossem possíveis de ser realizadas dessa forma. Então, para os funcionários, isso foi bastante prejudicial, e o banco lançou também um plano de demissão voluntária, tá? Que pretendia abranger 5.000 funcionários e conseguiu. Nesta segunda-feira, nós tivemos a divulgação de 5.533 funcionários do Banco do Brasil, em todo o país, aderiram a esse plano. Muitos não estão nem perto de se aposentar, então não é aquele tipo de plano de anos anteriores, onde a pessoa já estava se aposentando pelo INSS, e ela recebia um bônus, né, digamos assim, do banco para sair, para dar lugar para outros, para pessoas mais jovens, ou enfim, eles chamar a gente de concurso, com um novo perfil, que o banco sempre está buscando isso, né, o tal do novo perfil de funcionários. Mas nós temos, nesse caso, pessoas que têm 10 anos, 15 anos de banco, que estão saindo e vão buscar se reinserir no mercado, até em outras atividades, porque a pressão foi muito grande para que aderissem a esse plano teoricamente voluntário. Então, esse é um primeiro esboço do que está acontecendo e por que a gente está fazendo esses movimentos. Certo, Marlise. Certo, Marlise, muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para a Sidmara de Almeida, que é outra representante do Sindicato dos Bancários de Pelotas, e agradecer mais uma vez a presença da Sidmara também, por ter aceito o convite. E não sei se a Marlise depois também pode complementar, gurias, como é que vocês têm alguma ideia, assim, em termos de números, para nos dar, assim, ou mais ou menos aproximado, porque a gente vê um fechamento e um sucateamento das direções que se sucederam desde o golpe, quando o Temer assumiu, até o desgoverno do Bolsonaro, né, e as presidências do banco. Vocês têm mais ou menos uma ideia, uma média de quantos agentes e quantos funcionários foram demitidos e sucateados desde então, e agora com essa chamada reestruturação? De funcionários, assim, a grosso modo, eu já posso te dizer que de 2016 para cá, a gente já diminuiu em torno de 13.000 funcionários. Aí não houve nenhuma contratação, não houve mais chamamento de concurso, não houve mais abertura de concurso, e até onde sabemos não haverá. Fábio, bom dia. Marlise, bom dia. Estou muito feliz por ter sido convidada para falar outras vozes, uma alternativa de comunicação muito boa que servem às minorias, né, e aos prejudicados, que nem somos nós, da classe trabalhadora. Então, estou feliz de a gente ter esse canal. Foi importante ter sido convidada num dia como hoje. Eu e a Marlise, a gente ficou super contente, foi uma coisa muito rápida, mas ao mesmo tempo nos deixou feliz por saber que a gente tem esse canal também, e temos que prestigiar vocês mesmo também, tem que falar na rádio de vocês, tem que no canal de vocês, e tem que divulgar também. Então, assim, o que está acontecendo com o Banco do Brasil hoje? Isso tudo faz parte de um plano de sucateamento mesmo das empresas públicas, né? Então, assim, quando o banco resolve tirar pessoas que estão ali prestando atendimento para a comunidade, elas estão tentando, e vão conseguir, se a gente não mudar a mentalidade das pessoas, as pessoas vão nos ver vão ver como um banco que não está servindo. Se ele vai lá, precisa de um atendimento no caixa e não tem o caixa lá para atender ele vai sair lá de dentro falando mal. O Banco do Brasil não está prestando, o Banco do Brasil já não serve mais. Isso vale tanto para esse atendimento presencial, que as pessoas prezam muito ainda, o contato olho no olho, por mais que as empresas que estejam num rumo de digitalização, de empresas digitais, bancos digitais, tem muita gente, e muita gente jovem também, que não compactua com essa ideia e não se adequa, né, realmente a esse formato de que tudo tem que ser digital, porque junto com essa digitalização vem os golpes, vem as fraudes, né, que as pessoas têm medo e não sabem como lidar.
não é só os velhos que têm dificuldade com a modernização, não é, tem muita gente jovem que também não tem isso, e não está adepta ainda a isso. A gente vê várias classes de profissionais, entre profissionais que não são adaptados ainda a isso. Então, assim, fora isso, o Banco do Brasil ele tem toda uma prestação de serviço na agricultura familiar, que a gente tanto preza a agricultura familiar, e que a agricultura familiar ela é responsável pela alimentação, por quase 70% da alimentação. E no Brasil, né, 70%, por exemplo, do feijão que se come no Brasil vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. O agronegócio está muito para exportação, né, e o agronegócio ele tem muito fomento do governo, enquanto que a agricultura familiar, não, esse ano mesmo não tem dinheiro para os Pronafs. Teve dinheiro o ano passado para a Pronamp, que são os micros e pequenos empresários, graças a Deus o Banco do Brasil fez essa parte, mas agora nesse ano, que é um ano que, enfim, continua as dificuldades, né, por conta da Covid, o banco resolveu que essa parte agrícola da agricultura familiar ela não vai ser privilegiada. Isso vai gerar mais insatisfação para a população, né? E o fechamento das agências, de agências de cidades pequenas, propicia também um desconforto, uma insatisfação geral das pessoas. Então, isso é o sucateamento em si. Tu começa a minar a empresa, tu começa a diminuir a empresa. Eles também têm uma ferramenta muito boa para diminuir a empresa, que é vender as subsidiárias do Banco do Brasil e de todas as empresas públicas, como a Caixa. Eles vendem as empresas que estão dando lucro, que são as BB Seguros, a nossa corretora de investimentos, e a nossa própria Previ, a nossa previdência do Banco do Brasil, a nossa previdência privada, que é só dos funcionários do Banco do Brasil, é um filé mignon. Tudo isso, essas empresas que o banco tem, que geram lucro, são filé mignon. Então, para vender as empresas subsidiárias do banco, não estou falando da Previ, mas essas outras, o governo esse governo já criou uma lei que ele não precisa passar pelo Congresso para vender as subsidiárias. Então, está muito fácil. Tu começa a vender partes da Caixa, partes do Banco do Brasil, e depois fica ali o casco. E não que o casco não tenha valor, o casco tem uma carteira de clientes imensa, enfim, o casco tem valor também. Só que quando a empresa começa a ser sucateada e a sociedade começa a ver ela como não tão boa, né, que esse banco não presta mesmo e tal, isso é uma forma de convencer a população que o banco já não tem serventia mais. E é assim que vai se chegar à privatização. E é isso que a gente tem que inverter essa ideia, ou pelo menos, quer dizer, inverter para nós é difícil, né? Porque se eles tiram mesmo os funcionários que eles estão tirando, agora a gente perdeu ali na Lobo da Costa, assim, de 6 funcionários, isso é muito, para uma empresa que não está contratando há quase 10 anos, perder esses funcionários experientes é muita gente. Isso, assim, eu estou falando só de um núcleozinho, porque foram muito mais ali da Lobo da Costa. É muita gente. Isso vai fazer falta no atendimento, isso vai gerar descontentamento das pessoas. Enfim, esse governo está indo para esse caminho, para as privatizações, e hoje a gente tem uma votação importantíssima, que é sobre a autonomia do Banco Central. E isso, assim, é a pior coisa, assim, dos últimos, que vem se arrastando há 30 anos, essa tentativa de dar autonomia para o Banco Central. O que é dar autonomia para o Banco Central? É pegar o Banco Central e botar na mão dos banqueiros. Os banqueiros privados e os banqueiros internacionais estão loucos para que isso aconteça. Desde quando um país vai ter um país mesmo de verdade que vai atender a população, a sua parte social e enfim, tudo que
precisa ser atendido, seus investimentos, sem mandar no dinheiro, sem ser o dono do cofre. Não tem como. E é isso que hoje está sendo votado. A coisa mais importante que está acontecendo no país esse ano é isso hoje. Tomara. E isso, claro que a gente tem, como a Marlise disse, a gente tem todo o entendimento de ficar fazendo uma mobilização que vai desde vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. Essa parte do Banco Central, ela está sendo muito bem trabalhada com os políticos. Só que a gente sabe que lá é o centrão que está mandando, é a extrema-direita que está mandando, e tudo, né, tudo ali combinado. Então, olha, se acontecer isso, a gente, vou dizer, querendo dizer um palavrão aqui, não vou dizer, mas é um momento muito difícil para o país. E as pessoas não têm dimensão disso, né? O pior é que a grande massa não tem a dimensão do que está acontecendo, essa palavra tão bonita, né? Autonomia. O governo não tem ingerência, o governo não vai ter ingerência realmente. Quem vai ter é o banqueiro, o presidente do Itaú, o presidente do Bradesco, os bancos internacionais. É assim que vai funcionar, é a raposa tomando conta das galinhas. E sem contar, assim, que a gente já é refém, eu me considero refém de 3 operadoras de telefonia, né, celular. O que vai acontecer com a nossa moeda, com o nosso dinheiro, com o nosso financeiro, enfim, que todo mundo vive para isso, de qualquer forma, o rico ou o pobre tem que se preocupar com as suas finanças. Nós vamos ser refém de 3, 4 bancos, no máximo, Bradesco, Itaú Unibanco e mais Santander, talvez 3 bancos. E isso, o que é para a população e para o setor, né, a agroindústria não, a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela vai ter que dar conta de alimentar daqui uns 20 anos uns 10 bilhões de pessoas no planeta, né? E o que está se fazendo pela alimentação? Quem está olhando para isso, né? Só estão olhando para o agronegócio que gera lucro em dólar, que, enfim, que exporta, mas para a alimentação do povo. É por isso que a cada dia mais a gente vai estar vendo gente nas ruas aí pedindo, e que é o que está acontecendo hoje em Pelotas. As praças estão cheias de gente. Levanta de manhã para fazer uma caminhada. Não tinha essa gente toda que surgiu pedindo nas sinaleiras e dormindo nas praças, e dormindo nas marquises, e dormindo na frente dos bancos. Isso aí está aumentando e vai aumentar muito mais. Isso que é? É a falta de alimentação, é a falta de condições, né? Tudo uma coisa vai gerando, vai levando a outra, é um sistema que não se retroalimenta. Porque, que nem eu dizia, eu lembro do tempo do Olívio Dutra, que ele dizia que tudo tinha que ser espraiado, né? Espraiar quer dizer todo mundo ter o seu pouquinho, a agricultura familiar, todo mundo produzindo. Isso retroalimenta todo o sistema, né? O comércio se fortalece quando todo mundo está trabalhando. Olha o povo todo comprando casa, comprando carros, né? Há poucos anos atrás. Agora, por que a Ford foi embora? A Ford foi embora porque o nosso mercado interno vai parar de consumir, até a classe média vai parar de consumir. E o que a classe alta consome? Ela não consome no Brasil, né? Ela consome muitas vezes no exterior. Então, a Ford mesmo foi embora. Para mim, né, a minha opinião, modesta opinião, é que o nosso mercado consumidor interno já não serve mais para a Ford. Sim. E como é que tem sido, gurias, agora nesse dia especialmente, a conversa com a categoria e com algumas pessoas da população ali no calçadão, na região central, que é onde o fervo, onde a movimentação acontece, embora com o distanciamento devido à pandemia, mas as pessoas vão trabalhar, né? Cada um vai fazer suas compras, é o vai e vem do dia a dia, né? Como é que tem sido essa conversa, essa distribuição de panfletos? Ela se torna um pouco difícil, né? Até porque a gente tem que se preservar e preservar o outro, né? Mas a gente observa assim, com relação à população, a população ela tem uma certa dificuldade de entender o bancário como um trabalhador, né?
Para a maioria das pessoas, o bancário é um ser privilegiado que trabalha num ambiente com ar-condicionado, que trabalha 6 horas por dia, que tem um salário razoável. Então, nós acabamos tendo que fazer esse contato bem lá do começo, explicar realmente que nós somos trabalhadores também, que nós temos família, que nós geramos renda porque a gente consome, porque a gente paga impostos e que nós temos direitos que foram adquiridos ao longo de toda uma luta, né, pelos próprios sindicatos. Fazemos um concurso público para ingressar na empresa, temos metas diárias frequentes e bastante difíceis de atingir, precisamos fazer certificações, precisamos estar sempre nos reciclando dentro do banco. Então, a gente tenta fazer esse contato e mostrar para as pessoas que o bancário não é este ser privilegiado, que ele é um trabalhador como qualquer outro e que ele está lutando pelos seus direitos, pela manutenção dos seus empregos, pela manutenção da sua renda, por poder continuar trabalhando e residindo na sua cidade. E também a gente busca explicar o que vai acarretar para a população o fechamento dessas agências, a diminuição dos funcionários, essa falta de recursos que a gente está tendo para linhas como o Pronac. Isso se reflete no arroz mais caro no supermercado, no feijão, no óleo de soja. Então, tudo é um elo, tudo é uma corrente e cada um de nós é um elo dessa corrente, né? Então, a gente tenta buscar essa conscientização, essa conversa para conscientizar as pessoas. Pode falar, Marlise. Desculpa, Sidmar. Não, é só para eu realmente estou em um home office, né? Eu estou tentando ajudar a categoria, mas não estou participando de toda essa parte que a gente tem muito prazer em fazer até, né? Em outras épocas se saiu às ruas, se fez mobilizações, os bancários em 2013 fizeram uma greve muito grande. E todos os bancários, inclusive gerentes, pararam, e isso ocasionou assim, quase uma perseguição, né? Teve muita gente que foi prejudicada por ter participado de greve. Até hoje ainda existe uma marca. É uma marca de quem fez greve, né? Então, e daí 2014, 15, 16, continuou uma greve, mas a greve foi mais dos colegas caixas, que daí eles conseguiam, eles parando os caixas, eles travavam agências, né? Então, enfim, era uma forma. Mas hoje todo mundo tem medo mesmo, e como o Banco do Brasil é um regime de CLT, a gente é seletista, nós não somos servidores públicos. A qualquer momento a gente pode ser demitido, sim. A gente tem talvez uns trâmites um pouquinho mais burocráticos, mas a gente pode ser demitido. Então, fora o prejuízo financeiro que os caixas estão tendo agora, que eles vão ter um prejuízo muito grande. E, assim, uma coisa bem arbitrária que não foi avisado, então as pessoas fizeram seus compromissos normais e essa surpresa veio, assim, o salário vai reduzir para muitos, alguns talvez sejam chamados para os caixas, mas eles vão ser pagos, comissionados pelo dia que trabalharem efetivamente no caixa. Se eles não trabalharem, eles não vão ter esse salário extra, né? Isso para quem vive, que nem a nossa classe vive contando dinheiro até o final do mês. Não tem ninguém, nós somos os pós-2000, porque existem duas gerações, e eu acho que não tem quase mais ninguém de antes de 2000, os pós-2000 são os, como é que chamam esses genéricos, né, que nem tem os remédios genéricos, nós somos os funcionários genéricos, que ganhamos pouco, salários são baixos no Banco do Brasil, e então o orçamento, ele é bem justinho. Todos os colegas vivem assim, contando. Tem o Vale Alimentação, que é muito bom, que vai para a alimentação, e depois tem as outras despesas fixas. Então, as pessoas não estavam preparadas para perderem 30% do salário. Isso vai refletir. Deixa eu só te interromper um pouquinho para a gente falar do pessoal que está sem lugar de trabalho.
Porque em função do fechamento dessas agências e da transformação de algumas em postos de atendimento, houve também a redução do quadro de funcionários. Então, aqui, por exemplo, não é da nossa base sindical, Rio Grande, por exemplo, tem uma plataforma de caixas executivos que chama PSO. E ali sobraram 10 funcionários. Só ali em Rio Grande. Esses 10 funcionários não têm vaga em Rio Grande. Eles não têm como se encaixar. Então, eles vão precisar buscar uma vaga para eles em Pelotas ou em alguma das cidades próximas. Só que muitos moram lá. Então, moravam e trabalhavam naquela cidade. A partir de agora, eles vão ter que migrar para uma cidade mais próxima, eles vão ter uma despesa de deslocamento que eles não tinham, e eles não vão ter nenhum tipo de vantagem salarial com isso. Pelo contrário, eles perderam a gratificação de caixa, vão ganhar 30%, 40% a menos, dependendo de quanto tempo a pessoa tinha de banco, né? Porque aí entram outras vantagens, e vão ter que se deslocar para outra cidade. Ou eles vão fazer esse percurso todos os dias, ou eles vão ter que se mudar com a sua família. Então, isso também está causando um prejuízo enorme para as pessoas, né? Não é só a questão financeira, é essa questão de, bom, perdi a minha função que eu exercia há tanto tempo e agora não tenho nem onde trabalhar, não sei onde é que eu vou ser realocado. É complicado, Fábio. A situação assim é porque ela não é uma situação assim, ó, pontual, ela é uma situação geral no Brasil inteiro e que também daqui a pouco a Caixa está passando por isso e outras empresas públicas também vão passar por isso. Então, assim, é todo um contexto desse governo, esse desgoverno que está aí desse Bolsonaro, que o que a gente tem que trabalhar mesmo, talvez, seja ter um vislumbre do que a gente pode ter de melhor, né? Que seria a gente tem a esquerda forte se reestruturando a esquerda e se juntar à esquerda para reverter isso aí, por amor de Deus. Eu não sei, o problema todo é que ele tem ainda 1 ano e tanto aí pela frente para ele fazer muito estrago que ele pode causar para esse país. Depois vai demorar para recuperar, né? Demora anos para recuperar de novo a educação, a saúde, né, a agricultura em si e tudo mais. É bem complicado. Sim, Gurias, nós agradecemos aí novamente a presença e para dar essas informações relevantes, certamente para alguns da categoria que estão nos acompanhando e para várias pessoas que dependem dos serviços do Banco do Brasil e de outros, né, como Caixa, enfim. Só para te finalizar, um recado, mais alguma reflexão importante que vocês possam trazer e estamos à disposição sempre que precisarem. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Achei muito interessante, assim, essa é a segunda live que eu participo, estou bem meio que perdida, tá? Mas a gente vai conseguindo fazer direitinho. O que eu queria era que as pessoas tivessem um olhar diferente com a categoria, né? Que a população, o usuário, o cliente, que eles conseguissem entender que nós estamos buscando manter aquilo que foi conquistado. Nós temos uma categoria bastante mobilizada, com um sindicato muito forte. Então, ao longo de vários governos, a gente conseguiu ter condições de trabalho dignas e, ao longo dos últimos 4, 5 anos, isso vem se perdendo assim, de uma forma avassaladora. E isso não repercute só na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, isso repercute lá dentro da agência que aquele cliente busca o atendimento. Lá onde ele vai ter pouquíssimos funcionários disponíveis para atendê-lo, às vezes, e a partir de agora, até funcionários despreparados, porque funcionários que vinham de outra função e vão ser colocados em locais diferentes do que eles estavam habituados e sem treinamento, porque não existe isso, né? A pessoa é transferida de um setor para o outro e aprenda, se vire e faça o seu melhor e atinja as metas que são estipuladas pelo banco. Então, a gente quer buscar essa parceria com a população, que as pessoas entendam, que as pessoas nos vejam como trabalhadores também e como pessoas que estão buscando o respeito, né, da empresa. É uma empresa enorme, é uma empresa com 200 anos, é uma empresa lucrativa, a gente fala em bilhões de lucro por semestre, então nós precisamos, sim, buscar esse respeito como funcionários e nós queremos que os nossos clientes sejam respeitados também, tenham um atendimento de qualidade, tenham acesso aos serviços do banco, sejam as linhas de crédito,
seja essa parte do Pronaf da agricultura familiar, que é extremamente importante, porque a gente precisa baratear a comida que está chegando no supermercado. As pessoas têm que ter o direito do arroz e do feijão na mesa, sim, e isso está sendo tirado. Isso é muito cruel, né? Porque a gente não está falando de supérfluos, a gente está falando da cesta básica do Brasil. Todo mundo sabe que está impossível pagar os preços que estão sendo cobrados no supermercado e o governo simplesmente se cala. Não há nenhum tipo de fiscalização, de controle de preços, de tabelamento, isso não se fala nada. É cada um que se vire para levar comida para sua família. Então, isso sim tem a ver com o pequeno agricultor familiar, tem a ver com financiamento pelo Banco do Brasil, tem a ver com aquilo que a gente está lutando com a manutenção das agências no interior para que esses produtores possam ter acesso ao crédito. Então, tudo é como eu disse para vocês antes, é uma corrente, né? No momento em que um elo se quebra, todos vão ser prejudicados. Então, isso que eu queria deixar registrado, eu queria contar com o apoio não só dos meus colegas bancários, dos bancários de outras instituições, mas também da população que usa os nossos serviços. Muito obrigada, pessoal. Fábio, eu queria agradecer também, agradecer a outras vozes pela oportunidade e queria o que eu queria passar é que a população brasileira, ela tem que ter noção que toda empresa pública é dela, a empresa pública está aqui, ela pode ter problemas, pode ter dificuldades, até porque os governos não estão cuidando dessa parte, mas o povo é o dono dessas empresas, e essas empresas são as únicas que, na hora de atender a população, que nem agora, com a Covid, né? Se não fosse a Caixa e o Banco do Brasil tá ali atendendo, criando essas contas e fazendo os pagamentos, quem faria? Os grandes bancos privados, eles não vão fazer essa parte social. Eles não têm interesse de fazer um Pronafinho, que o Pronafim todo mundo conhece nela, ele tem toda aquela parte de subsídio do governo. Quando que o grande banco vai querer trabalhar com essa parte do povo fazer os projetos, tocar os projetos sociais e tudo mais? Então, assim, quando uma empresa pública é fechada, pode ser ali o INSS, que está sucateado também, mas quando essas empresas públicas fecham ou são sucateadas, quem perde é a população pobre que perde. Não, os ricos não estão nem aí, eles não precisam do serviço público, eles não precisam da saúde pública, eles não precisam da escola pública. Então, é por isso que a gente tem que lutar pelo público, o que é da gente e o que a gente paga para ter, porque nada disso é de graça. Não é o governo que tem dinheiro para bancar a educação, tudo. Não, ela vem do nosso salário, e quanto menos também uma classe como a nossa, que tem um salário, digamos que razoável, né? Não é um salário tão bom, mas é razoável, a gente paga muito imposto, e esse imposto vai para a educação, vai para a saúde. Então, até isso, sucatear os empregos, sucatear as empresas, isso tudo traz um prejuízo imenso para a população. Então, é isso que a gente também quer passar, o prejuízo que a população tem. Então, a população não pode se deixar levar por fake news e acreditar em falácias, aí ela tem que ver o que é bom para ela ou não. É isso que é a minha mensagem. E muito obrigada. Obrigada pela colega Marlise também, que está sempre à frente, sempre ajudando muito. Fico feliz de participar. Eu também sou a minha segunda live, e dá um medinho, mas a gente acaba gostando, porque a gente tem a oportunidade de falar, né? A gente tem que ter essas oportunidades. Muito obrigada, Fábio. Que outras vozes, cresça, que outras vozes sejam ouvidas por todos. Com certeza, e não tem edição, não tem aquelas edições maldosas e que vão deturpando aqui ao vivo, na raça. Falou, tá falado, então tá registrado. Esse que é o bom do ao vivo, né? E a gente fica por aqui, então. Um grande abraço a vocês. Às 7h30 temos mais uma live, então, para finalizar o dia. E lembrando que o Nós Outras Vozes depende aí da sua contribuição. E que, se você gosta do nosso trabalho, curte o que a gente faz, então acessa aqui em cima, no link benfeitoria.com/outras vozes, /campanha Outras Vozes, aliás, que é onde tem
os valores para contribuição, que variam de 20 a 100 reais aí para você ser uma ou um assinante mensal aí, digamos, fiel ao nosso Outras Vozes. Então, acesse ali benfeitoria.com/campanha Outras Vozes, assine o nosso Outras Vozes, assine o nosso, fazendo o nosso trabalho, como a Sidmara falou, cresça e atinja mais vozes ainda, que é o que a gente pretende. Um bom dia para vocês. Bom dia.